As mais famosas profecias e escrituras sagradas prevêem que no final dos tempos, lobos em pele de cordeiro apareceriam para desviar o rebanho de Deus, conduzindo-o para o precipício das trevas, da ignorância, da ausência do despertar. Atualmente, o governo oculto, uma elite que tem como objetivo manter o controle mundial, subjugando a população, principalmente através da não educação, tem uma estratégia armada para acabar com as religiões, começando pela católica e muçulmana, que representam nada mais nada menos do que 40% da população mundial. Esse plano seria capaz de destruir estas religiões de dentro para fora? E qual o posicionamento das forças da luz nesse momento importante de transição planetária? Como fica, afinal, o despertar coletivo? Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas. Estamos aqui todas as semanas com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Meu nome é Daniel Kaltenbach e se você quiser vir estudar com a gente nos nossos grupos de WhatsApp, participe. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores e junte-se ao nosso grupo de estudos, da onde nós definimos todos esses nossos temas semanais e discutimos também um pouquinho mais aprofundadamente essas questões. E antes da gente começar esse tema de hoje, que é um tema muito importante para o entendimento da espiritualidade maior, né, da situação geral da espiritualidade nesse momento de transição planetária, aproveite, já dê o seu like e se você ainda não se subscreveu no canal, às vezes as pessoas acompanham aqui todas as semanas e não apertaram ainda o subscrever-se. Subscreva-se no canal, esteja com a gente para receber todos os nossos conteúdos. E se possível ative o sininho ainda para ser o primeiro a saber das nossas novidades. Bom, nós vamos comentar hoje então sobre esse tema que envolve transição planetária, envolve governo oculto, Illuminatis, envolve os interesses egóicos sobre o destino da humanidade, envolve também o Comando Galáctico, as forças da luz. Por quê? Porque nós estamos passando por uma fase de transição planetária, que é uma fase muito importante na história da humanidade moderna, desta quinta raça. E essa história agora está chegando num momento, no final de alguns capítulos, né, da sua novela inicial, dessa nossa era. Então, nesse momento, tem muitas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo no plano material, que aparecem em formas de políticas, ensinamentos, religiões, acontecimentos. E se nós não estivermos atentos para o que está acontecendo, observarmos as coisas, fazermos o nosso próprio filtro, analisarmos efetivamente onde estamos pisando e no que estamos confiando ou deixando de confiar, nós podemos acabar não despertando o suficiente, o necessário para que a nossa transição planetária e a nossa transição pessoal ocorram da melhor maneira possível. Então hoje nós vamos trazer esse tema, que é um tema delicado, porque envolve religiões, envolve política, envolve o nosso momento planetário, mas importante da gente analisar. Eu vou, na medida do possível, tentar não fazer julgamentos, mas trazer fatos, trazer situações para que cada um de nós, né, possa pensar, possa refletir, possa tomar os seus devidos cuidados internos, suas precauções, para que a gente continue no caminho certo do nosso autodespertar, que a gente continue no caminho certo da espiritualidade maior, que a gente continue, enfim, focando naquilo que realmente é o esperado, né, para uma humanidade que visa entrar numa nova era de paz, de regeneração, de amor, de fraternidade. Mas é lógico que existem muitas forças querendo impedir essa nova situação no planeta e, sem dúvida alguma, farão o possível ainda para isso. E se vão conseguir ou não, dependerá muito de nós,
de mim, de vocês, de todas aquelas pessoas na humanidade que estão despertando para esse novo momento, que é o momento realmente de encontrar dentro de nós um caminho de espiritualidade, um caminho de fraternidade, deixando de lado aquele caminho mesquinho apenas do ego, do individualismo, da inveja, do orgulho, enfim, naquele sofrimento, naquela situação humana que a gente tem acompanhado nos últimos milênios. É hora de mudar. Mas vamos acompanhar o que está acontecendo nesse momento com as grandes religiões, com o Vaticano, com o planeta, com o governo oculto. No mês passado, então é importante a gente trazer essas notícias porque isso tudo está acontecendo. No mês passado, o Vaticano anunciou um comitê superior para implementar, para fazer, materializar, trazer para o dia a dia um documento sobre a fraternidade humana para a paz e a coexistência mundial, que ficou muito conhecida como Declaração de Abu Dhabi, que foi assinada no início de 2019, 4 de fevereiro, para ser mais específico. Então o Papa disse o seguinte, criando esse comitê agora, esse documento precisa ser aplicado, precisa ser disseminado, é hora de implementá-lo. Ok, então vamos começar a entender o que significa isso. O que é esse documento, o que significa esse documento, por que ele envolve o Islã, as grandes religiões, o mundo, o governo oculto, a própria espiritualidade maior. Esse documento da fraternidade humana para a paz e coexistência mundial, conhecido como Declaração de Abu Dhabi, o Acordo de Abu Dhabi, foi uma declaração conjunta que foi assinada entre o Papa Francisco, da Igreja Católica, e Ahmed El-Tayed, que é o grande imã de Al-Azhar. Então, nós estamos com um documento importante assinado entre as duas principais religiões mundiais, que são o catolicismo e o islamismo. Nós estamos falando aqui, gente, de 40% da população mundial que seguem de uma maneira mais fanática ou menos fanática, mais integrada ou menos integrada essas duas religiões. Então, para aqueles que querem despertar um planeta e levá-lo para a luz, ou que querem fazer o planeta dormir de vez, essa população, estas pessoas são importantíssimas. Ou seja, são 40% do jogo ganho ou perdido. O que diz esse documento? Ele fala sobre a obrigação de muçulmanos e cristãos zelar por cada pessoa humana. Cuidar. Então ele faz um apelo particular aos líderes intelectuais e à mídia para que seja promovida a paz. A paz quando? Nesses tempos que nós estamos passando de extremismo religioso, de extremismo nacional. Pede o fim das guerras, do terrorismo, da violência em geral, especialmente aquelas que são trazidas, inclusive, por essas próprias religiões, ou seja, pelo fanatismo religioso. Para cumprir os objetivos desse documento, foi criado em agosto do ano passado, o Comitê Supremo da Fraternidade Humana, com cristãos, muçulmanos e judeus. Então vejam, começam a se juntar 3 grandes religiões. Os judeus hoje, eles não representam um número tão grande de pessoas, mas eles representam uma influência política mundial fortíssima. Pois muito bem, depois que esse documento foi assinado, foi programado ainda, está programada e planejada a construção da Casa da Família Abrâmica. Por que é a Casa da Família Abrâmica? Um local, vão construir um enorme templo em Abu Dhabi, que vai abrigar uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. Ou seja, juntando os judeus com os cristãos, com o Islã. No mesmo local, no mesmo templo, em Abu Dhabi. Isso está programado para estar pronto em 2022. E por que eu falo de família abrâmica? Porque essas 3 religiões são as chamadas religiões do livro, as chamadas religiões da Bíblia, porque elas têm em comum
o Torá, elas têm em comum o Antigo Testamento. Elas têm em comum serem todas filhas de Abraão. Né? Abraão dando início ali, né, na Bíblia, enfim, toda a história bíblica, a toda a história que a gente conhece, e as três religiões, elas surgem, elas são então segmentos, elas são como que galhos de uma árvore que vão se desdobrando deste princípio inicial, deste livro inicial. Então, quando a gente fala da construção de uma sinagoga, né, com um centro educacional, religioso, juntando essas três religiões, é muito interessante, porque a gente tem, enfim, né, ou seja, a grande religião ocidental, principalmente, em peso. Nós temos praticamente o Ocidente inteiro. E quando a gente fala do Islã, nós estamos indo já para o Oriente também. O Islã hoje tem uma influência gigantesca no Oriente. Então, uma união que, a princípio, é uma união que parece muito interessante. E nós vamos conversar hoje muito sobre isso, sobre, olha só, né, como uma coisa que às vezes parece de pura luz pode ser pura treva. E uma coisa que às vezes parece pura trevas pode ser um instrumento da luz. As coisas não andam assim separadas, o preto no branco. Nós vivemos num mundo, numa dimensão com bastante cinza, onde essas forças, às vezes, da luz e das trevas se utilizam como ferramentas, elas se refletem. E cabe a nós, quando nós filtramos elas dentro do nosso coração e filtramos os nossos pensamentos e atitudes diárias na nossa vida, naquilo que a gente está construindo, cabe a nós decidir se nós somos joio ou trigo, se nós somos trevas ou luz, se nós somos não despertos ou despertos, e assim por diante. Então, hoje fica muito claro essa dicotomia, né? Ou seja, essa dualidade entre luz e trevas sobre o mesmo tema. Vamos aprofundar isso mais um pouco, então. Então, vimos que temos um tratado, temos um interesse de união das maiores religiões em prol de uma coisa positiva e a construção da casa da família abrâmica, né, prevista como um primeiro grande templo juntando três religiões. E é por isso que muitas pessoas falam da criação do Crislã, né, que alguns comentam que será a nova religião do Papa Francisco, o Crislã. Crislã seria o quê? Né? Os cristãos com o Islã, seria uma nova religião. Por que uma nova religião? Porque não são, né, ou seja, a união delas não é nem o islamismo, nem o cristianismo. Nós vamos falar disso. É uma nova religião. Não dá para você dizer, olha, o Crislã respeita os dogmas cristãos. Não respeita. Não dá para dizer o Crislã respeita os dogmas islâmicos. Não respeita. E não dá para dizer também, juntando ali os judeus, que o Islã respeite, né, o judaísmo. Não respeita. Então, se você está criando o Crislã, você está criando uma nova religião. E quando o Papa começa a fazer isso, começa a surgir uma série de dúvidas. Quando os líderes religiosos começam a fazer isso, começa a surgir uma série de indagações. E nós temos que entender mais a fundo o que está acontecendo de verdade. Então vamos lá. Recentemente, então, houve essa manifestação, né, do Papa dizendo, olha, agora nós precisamos começar a implantar o Crislã. Precisamos começar a implantar todo esse tratado que nós fizemos. O que foi esse tratado? Vamos entender um pouquinho o que foi esse tratado. E por que muitas pessoas dizem, né, muitas pessoas, mais fundamentalistas ou não, ou que respeitam simplesmente Jesus Cristo, ou enfim, né, muitas pessoas estão dizendo que este tratado é um pacto com a morte das religiões. É um pacto com as trevas. Que esse tratado seria uma grande mentira, que seria uma grande falsidade. E que, na verdade, nós estaríamos ali com lobos disfarçados em pele de cordeiro. Isso que estaria acontecendo hoje. Outros dizem que é exatamente representa as profecias do final dos tempos. Que o final dos tempos, as profecias estarão se desenrolando diante dos nossos olhos. Então nós estamos vendo isso passar como um filme. Que as coisas estão acelerando muito rapidamente
e que se a gente não abrir os olhos, nós não vamos perceber a passagem, né, para o Apocalipse, a passagem para o Novo Tempo e tudo que está acontecendo. E que esse movimento seria justamente um movimento previsto em algumas profecias, onde se buscaria falsamente uma religião única, e essa religião única seria a base do anticristo. Ela seria então uma força para o anticristo trabalhar esse apocalipse, trabalhar então, né, aqui hoje nós falamos junto com o governo oculto, onde uma elite passaria então a dominar o planeta sob o medo, sob as trevas, sob a impossibilidade, proibição de religiões, de espiritualidade, enfim, um mundo subjugado por uma elite dominadora e extremamente minoritária. Já outras pessoas estão vendo essa questão como finalmente a luz chegando, finalmente a união, a real fraternidade, né, a união dos povos. Afinal, nós unindo as religiões, as igrejas para algo maior, para uma espiritualidade maior, para algo que vai transformar o planeta de forma positiva, que vai fazer com que as pessoas não dependam mais de uma religião específica, possam divulgar a sua própria espiritualidade, trabalhar a sua própria espiritualidade, assim por diante. Aqui começam algumas perguntas. Estariam essas três religiões a unir, esses líderes especificamente, a unir essas religiões, realmente abrindo mão de suas próprias religiões para um bem maior? Então, tudo é pergunta para a gente ir colocando na estante, tá? Para um bem maior? Ou isso tudo teria outros objetivos? Isso tudo seria a consequência de outros interesses? Então, vamos lá. Então, esse documento, ele, no seu prefácio, ele diz o seguinte, né? O que é o documento? Então vamos ler o documento, vamos primeiro ver o conteúdo dele. O que a gente pode tirar de favorável ou de desfavorável, né? de positivo ou de negativo do conteúdo deste documento, do conteúdo deste acordo interreligioso. Então no seu prefácio ele fala o seguinte, que a fé leva o crente, né, a pessoa religiosa, a ver no outro um irmão, a ser ajudado e amado. Fala-se desse texto como um documento elaborado com sinceridade e seriedade, que convida todos que carregam no coração a fé em Deus, então num Deus único, e por isso a ligação com Abraão, né, ou seja, nas três religiões, as três religiões do livro, que convida as pessoas então a uma fraternidade humana, a se unirem e trabalharem juntas. Bom, até aqui eu acredito que é interessante, né? Até aqui é interessante, parece uma ideia bacana. O documento invoca, então, né, onde o Papa e o grande imã, né, falam, em nome de Deus que criou todos os seres humanos. Então eles falam, Deus criou todo mundo, todos os seres humanos iguais em direitos, nos deveres, na dignidade, em nome inocente, né, da alma humana que não deve matar, né, em nome dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos refugiados, dos exilados, de todas as vítimas das guerras e perseguições. Então todas essas pessoas estariam sendo contempladas por esse documento para que elas tivessem uma vida melhor. Excelente, não há o que discutir. É perfeito, é o caminho que nós devemos trilhar até aqui. Então, mas vamos analisando, né, o que começa, onde começam as controvérsias ou não. E até aqui eu estou dando a minha opinião, aqui eu concordo, eu acho que até aqui é muito bonito, talvez não, muitas pessoas já não concordam até aqui. Já acham que as religiões não devem trabalhar isso conjuntamente. Mas vamos lá, vamos passo a passo. Então eles pedem nesse documento aos líderes do mundo, né, da política internacional, da economia mundial, ou seja, então eles pedem que a economia mundial se empenhe para difundir uma cultura de tolerância, de paz, o quanto antes, para evitar derramamento de sangue, evitar guerras, conflitos, a degradação ambiental que está acontecendo, o declínio cultural e moral que o mundo vive hoje. Temos alguma dúvida, né, de que o mundo está
declinando na sua cultura, na sua moralidade. A gente não fala mais de cultura. As pessoas não sabem mais o que é moral. A arte hoje, enfim, a arte é a arte mundana, é uma arte do ego, é uma arte, né? Então tudo isso está acontecendo a olhos vistos. E as religiões estão dizendo, precisamos, né, nesse documento, trabalhar contra tudo isso. Então eles pedem aos homens de religião e da cultura, além dos meios de comunicação, das mídias, para redescobrirem e difundirem os valores da paz, da justiça, do bem, da beleza, da fraternidade humana e da convivência comum. Até aqui, todos têm o meu apoio. Eu também sou favorável a difundir esses valores todos. E eles afirmam que creem entre as causas mais importantes do mundo está essa, nesse mundo moderno, onde há uma consciência humana anestesiada. Não é o que nós estamos falando aqui no nosso canal o tempo todo. As pessoas não estão despertando, a gente precisa despertar, porque está todo mundo dormindo. E eles comentam isso. A consciência humana anestesiada, com afastamento dos valores religiosos. Nós já estamos falando aqui com o afastamento dos valores espirituais. Ok, mas mais ou menos a mesma linha. Aí eles continuam dizendo assim, a declaração destaca a deterioração da ética no mundo. Realmente, hoje o mundo está cada vez mais corrupto. Cada vez as pessoas mais ainda pensando em tirar dinheiro, em roubar, em se utilizar do irmão como escravo, fingindo que ele não é escravo, né? Pagando quase nada, comprando produtos de países que escravizam. Enfim, a nossa ética como um todo, corrupção, e a gente apoiando pessoas que fazem corrupção, a gente apoiando sistemas, a gente apoiando... Isso é no mundo inteiro. E eles comentam, a ética, né, o enfraquecimento dos valores espirituais, ou o sentido de responsabilidade em relação a tudo isso, que levam o quê? Levam as pessoas ao extremismo do ego. Então eles afirmam ainda, né, nesse documento, olha, as fortes crises políticas, a injustiça e a falta de uma distribuição equitativa dos recursos naturais, das riquezas, né, beneficia uns em detrimento aos outros. Continuam criando uma série de doentes. Nós não estamos olhando os doentes, nós não estamos olhando os pobres, os necessitados, pessoas morrendo, né, por causas infelizes o tempo todo, crises de várias maneiras. Então, diante de crises que inclusive eles comentam que levam a morrer de fome milhões de crianças, milhões de pessoas são verdadeiros esqueletos humanos por causa da desnutrição, reina um silêncio internacional inaceitável. Nós já comentamos isso várias vezes aqui no canal. Hoje a fome, por exemplo, no mundo é um problema político. É um problema simplesmente político. Esses próprios líderes religiosos, com o poder que têm, né, o catolicismo, o islamismo, se quisesse acabar com a fome, acabavam. Poder, liderança e dinheiro eles têm. Mas não são só culpa deles, não. Né? Estamos falando de todos os líderes de todo mundo. Porque a fome é um problema político. A fome é a falta de vontade humana de ir lá e resolver esse problema. Somos nós todos que, enfim, estamos muito confortáveis, né, no nosso mundo, na nossa casa, e não nos preocupamos, sabemos que tem a fome, mas realmente não queremos resolver. Então essa humanidade é o inconsciente coletivo da humanidade, que ainda permite que exista fome no mundo. A fome no mundo só existe porque nós deixamos e nós permitimos. Enfim, apesar deles terem esse poder inteiro para ser um dos primeiros a mostrar, né, chegar realmente e acabar com a fome e trazer políticos de peso para acabar com a fome, mudar políticas mundiais e de comércio para acabar com a fome, pelo menos eles estão dizendo aqui que não, olha, realmente a fome é um problema. Então tomara que realmente eles continuem trabalhando nisso para de fato a gente acabar com a fome no mundo em muito pouco tempo. Mas estamos de acordo. Estamos de acordo, a fome precisa acabar no mundo. Não faz sentido ela existir. Aí os dois líderes comentam nesse documento também que as pessoas estão vivendo ainda com muitos genocídios. Genocídios, pessoas matando pessoas, raças matando raças pelo mundo, ações terroristas, tráfico de órgãos humanos, o aborto, a eutanásia, políticas que sustentam tudo isso.
É verdade. Nós estamos vivendo num mundo com políticas, com manifestações que apoiam o aborto, que apoiam a eutanásia, que apoiam indiretamente o tráfico de órgãos, as drogas e tudo mais, ações terroristas que estão dentro dessas religiões, enfim. É bom que eles estejam se unindo e falando, não, vamos ver se a gente mesmo para, se é esse interesse, nós vamos discutir isso, se é ou se não é, esse é o real interesse dessa fraternidade entre essas duas maiores religiões do mundo. Mas, vejam, tudo o que eles estão colocando são coisas que, acredito eu, qualquer ser humano em sã consciência vai concordar. Vai olhar esse documento e falar, poxa, bacana, olha, os fundamentos são interessantes, é isso mesmo que a gente precisa fazer, né? Ou não. Então vamos continuar vendo aqui o que mais que ele fala. Eles falam que as religiões não devem incitar a guerra, né? Enfim, ainda que estejam reconhecendo o erro deles mesmos atualmente nos últimos séculos, que incitaram várias guerras em nome de Deus, em nome de cada religião. Mas, ótimo, temos que evoluir, as religiões precisam evoluir também. Então, não devem incitar a guerra, não solicitam sentimentos de ódio, de hostilidade, de extremismo, não convidam à violência, ao derramamento de sangue. Essas calamidades são fruto do desvio dos ensinamentos religiosos, são resultados do uso político das religiões, são resultado das interpretações de grupos dos homens de religião, ou seja, de quem comanda a religião, que é o que a gente fala, né? As religiões são maravilhosas no mundo inteiro porque levam a Deus. Mas o que falha nas religiões, ou qual o problema dos dogmas e tudo mais, é porque são controladas por homens. Homens falíveis, com interesses egóicos, com interesse de poder, com interesse de controle, e a coisa vai deteriorando como tudo que é humano no estágio evolutivo que nós nos encontramos, onde a gente ainda dá muito valor para o ego e pouco valor para o amor e para a espiritualidade. Então as religiões, como qualquer instituição nesse mundo, sofrem muito disso. Aquela briga, né, de poder, de controle e tudo mais. Então eles falam o seguinte, olha, precisamos da proteção dos lugares ao culto, proteger templos, igrejas, mesquitas, é um dever garantido pelas religiões. Aqui eu falei observação, né, ou seja, que muitas pessoas têm criticado que o Papa, por exemplo, coloca a proteção dos lugares de culto, religiões, etc., mas nós estamos tendo ataques, né, eles estão tendo ataques às religiões, às igrejas, né, inclusive aqui na América do Sul, na Europa, várias igrejas sendo atacadas e não há nem pronunciamento do líder supremo papal a respeito. Então, que pessoas sendo mortas dentro de igrejas nesse último mês que nós vimos, sendo decapitadas e não há manifestação. Mas, enfim, pelo menos o documento está certo. Sim, essas religiões precisam começar a tomar as devidas ações para que essas coisas não ocorram dentro dos seus próprios templos. Né? Então é um dever, como diz o documento, dos valores humanos, pelas convenções internacionais e assim vai. O documento ainda fala o seguinte, o terrorismo é execrável, ele ameaça a segurança das pessoas tanto no Oriente como no Ocidente. Então veja, o próprio Islã participando do documento é ótimo, porque nós temos radicais, principalmente, né, na questão do islamismo, que, enfim, que acabam praticando o terrorismo. E como a própria religião diz, isso não é a religião, isso é o desvio da religião. São pessoas que não interpretaram a religião da forma correta. Perfeito. Então, está no documento, está ótimo, né? E essas pessoas, como eles comentam, espalham pânico, terror, pessimismo, que não se deve à religião. Mesmo que os terroristas a instrumentalizam, que eles se utilizam da religião para dizer a razão pela qual estão fazendo aquele terrorismo. Então, busca-se o fim dos crimes internacionais e tudo que ameaça a paz e a segurança mundial. O documento afirma ainda que é necessário se comprometer para estabelecer em nossas sociedades o conceito de cidadania plena e renunciar ao uso discriminatório do termo minorias. Né? Ou seja, porque não deve haver pessoas que são rotuladas de alguma forma como inferioridade, como inferiores. E diz ainda o documento que na necessidade indispensável de reconhecer o direito à mulher, o direito da mulher à educação, ao exercício dos próprios direitos políticos, então defende a mulher, as pressões históricas, as minorias, e daí vai. Depois de falar das crianças, da importância de um lar decente e de boa educação nesse lar, né?
Eles falam, é preciso condenar qualquer prática que viola a dignidade das crianças ou de seus direitos. Mais uma vez, né? Ou seja, a gente vê esse comentário, que acho que é totalmente correto, mas a gente vê ambas as religiões silenciando com a prática de várias ameaças e realmente, não só ameaças, mas concretudes, né, em relação às crianças. Coisas que realmente estão acontecendo, ensinamentos estão acontecendo de forma errada, e tudo isso na cara de todo mundo e a gente não vê manifestação. Enfim, vamos começar então a mudar. Vamos começar a mudar. Mas eles estão dizendo que sim, vamos acreditar, vamos mudar. Percebam, esse documento, eu resumi aqui, né? Vocês fez um resumo, vocês vão encontrar ele aí facilmente na internet, ele por inteiro, mas ele é um documento então que tem sim como letra, como fundamento, como objetivo, algo muito positivo, que é realmente a fraternidade entre as pessoas, o fim da fome, das minorias, uma igualdade em todos os sentidos, político, econômico, social, uma coisa muito bacana. Que eu, em sã consciência, não posso chegar aqui e dizer que está errado, que o conteúdo do documento está errado. Não posso dizer isso. Agora, por que então esse documento está gerando tanta controvérsia no mundo inteiro, principalmente dentro dessas próprias principais religiões? E por que muitos estão considerando ele como um instrumento do governo oculto para destruir as religiões? E muitas pessoas estão considerando como justamente os acontecimentos previstos em várias previsões apocalípticas como os dias finais, como os momentos finais, como aquilo que se está escrito que aconteceria nesta época. Por que isso? O que está acontecendo? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o porquê. E de novo, a ideia aqui não é dizer se o documento está certo ou errado, quem tem boas intenções, quem tem más intenções, não. Nós queremos aqui, primeiro, observar o que está acontecendo no mundo. Eu acho que nós, estudando a espiritualidade, temos que olhar o que está acontecendo ao nosso redor e saber o que está acontecendo. Ponto 1, acho que é informação. Segundo, para que a gente informe, né, todos nós informados, a gente possa tomar posição. Porque nós vamos ver aqui que existem posições a serem tomadas no meio desse caminho todo. E terceiro, trazer a luz. Porque o nosso objetivo aqui, né, no nosso canal, nesse grupo, é trazer luz para a Terra, trazer luz para as pessoas. E nós vamos perceber que quando a gente fala desse documento, quando a gente fala de tudo isso, como a gente comentou, a gente vai ver um intercalar entre luz e trevas, um trabalho, um mosaico, uma coisa muito, muito interessante. E que não é novidade só nesse documento. Na verdade, é aquilo que a gente fala, né? Luz e trevas trabalham em conjunto ou um disfarçado do outro. Principalmente as trevas, muitas vezes se disfarça da luz para convencer. Né? Hitler, vejam só Hitler, o que Hitler fazia? Por que o país inteiro da Alemanha seguia o Hitler? Por que ele tinha tantos seguidores? Porque ele convencia, mostrava uma coisa boa. Olha, isso aqui é bom, é luz, isso aqui é luz pura, vamos em frente. Ele não falava, gente, vamos matar, vamos não sei o quê, e atrair as pessoas por isso. Não, ele mostrava luz. E aí, né, ou seja, a luz era uma forma de mostrar e as trevas vinham junto. Isso vale para tudo. Né? Qualquer político hoje, você pega aqui os nossos, qualquer um, você pega aí, vamos falar aqui do nosso Supremo, podemos falar, né, nomes aqui, porque está tudo, né, tudo sob censura, mas está lá o nosso Supremo dentro da nossa justiça, com um monte de decisões das mais diversas. Não vamos entrar né, a ideia não é entrar em política aqui, mas a ideia é qualquer decisão tomada, ela é tomada como? Na letra, ela é linda, é para o bem. Então você não vai ter revista íntima das pessoas porque não pode ofender a pessoa. Por exemplo, uma opinião minha. Agora, quando você fala assim, não pode ofender a pessoa, o que você está permitindo? O que está por trás disso? Nós sabemos quantas facas, armas, drogas, etc., entram na prisão, dentro da prisão, fazendo com que muitas pessoas que estão lá, que apesar de estarem na prisão, não são pessoas, vamos dizer, né, de trevas, são pessoas que erraram, mas que estão lá naquele momento,
mas acabam sendo subjugadas, submetidas para líderes de prisão que são pessoas muito ignorantes ainda no sentido da espiritualidade. E quando você dá armas para drogas e tudo que elas querem, enfim, a coisa fica quase impossível, além do comando do crime de dentro da prisão para fora. Então, quando você sabe que uma inspeção íntima da pessoa na hora que entra no presídio, quando ela é feita, você encontra tudo isso na roupa dela, você dizer, não vou mais olhar, ela pode entrar agora, não vou mais averiguar nada. Você está na letra dizendo isso é a favor da humanidade, a favor do respeito à pessoa. Mas é isso mesmo? Ou isso aí é uma forma de você efetivamente apoiar a criminalidade maior possível? Então, assim, isso é só um exemplo que eu peguei, tá, gente? Hoje em dia eu falo, a gente não pode falar de nada no Brasil, porque é tudo política, tudo, né, cria, né? E nós estamos ficando loucos com isso. Nós estamos ficando loucos, nós temos que parar com isso. Temos que parar de defender ou de não defender um nome, outro nome, uma forma de... Temos que defender o que é correto, independentemente de onde vem. E temos que, sim, se opor ao que não é correto, independentemente de onde vem. Mas, enfim, eu dei um exemplo para mostrar o seguinte, como na letra, as coisas são sempre bonitas. Agora, qual é o interesse por trás? Aqui, nesse caso dessa declaração, é um caso desses, onde a letra é bonita, o interesse por trás não é? Ou não, ou é tudo bonito? Então, nós vamos perceber que tanto luz quanto trevas estão de alguma forma trabalhando em conjunto, só que sem que as trevas saibam disso. Vamos entender isso melhor. Qual que é o problema? Por que hoje, dentro da própria Igreja Católica, existem bispos, existem muitas pessoas que estão revoltadas com o Papa por causa desse documento, revoltadas com o Papa por causa desse documento, e muitas pessoas, inclusive, dizendo que, né, ou seja, que ele está trabalhando e abrindo o caminho para o anticristo e para as revelações do apocalípticas, etc, e que está gerando uma cisão enorme dentro da igreja. Por que isso está acontecendo? O que esse documento traz? Não é tão bom esse documento? O que ele traz que pode levar algumas pessoas a terem esse entendimento? Então nós vamos falar hoje de vários entendimentos, tá? Então, de novo, a ideia não é julgar nem ter uma conclusão do que é certo, do que é errado, do que realmente querem ou não querem, mas sim uma conclusão do que devemos fazer para que as coisas certas aconteçam e também entender o que está acontecendo. Então, essa declaração, ela atesta também que a liberdade, ela tem um trecho que fala assim, a liberdade é um direito de cada pessoa. Bacana. Cada pessoa possui a liberdade de credo, de pensamento, de expressão e de ação. Sensacional. Aí fala assim, o pluralismo e a diversidade de religião, ou seja, as várias religiões, as várias cores, sexo, raças, línguas, são uma sábia vontade divina. Então ele fala assim, é da sabedoria divina que vem o direito à liberdade de credo, de escolher a religião, a liberdade de ser diferentes. Por isso se condena o fato de constringir pessoas, esse documento condena o fato de constringir pessoas a aderir a uma certa religião ou a uma certa cultura, como também de impor um estilo de vida e de uma civilização que outros não aceitam. Alguma coisa errada com a ideia? Não, a ideia é de luz, a ideia é linda, ou seja, eu não posso forçar ninguém a ter uma religião, um credo, uma cultura, etc, etc. Está perfeito. Então, quando você pega a letra, é difícil você dizer que tem algo errado, porque não há. Inclusive, eu concordo com isso. Acho que nós devemos chegar nesses princípios finais. Mas por que isso está causando uma revolta dentro da igreja e está causando um receio enorme, né, em todo o mundo religioso? Porque vejam o que ele fala assim, o que fala aqui, né, tanto do cristão quanto do islã. A liberdade de credo cada um pode escolher e você não deve impor uma religião a outra pessoa. Perfeito. Perfeito para nós, aqui para nós, que somos mais espiritualistas, enfim, somos mais abertos. Temos até muitos de nós aqui uma religião, outra religião, mas estamos mais abertos. Aqui nosso canal é ecumênico, aceitamos todas as religiões, todas as pessoas e tentamos seguir nessa linha. Porque todas as religiões têm o seu lado positivo. Toda espiritualidade tem seu lado positivo.
mas o que isso significa para quem está nessas religiões? O que significa para os dogmas dessa religião? O que significa para a estrutura dessas religiões? E é fundamental entender isso para a gente entender o tamanho do cavalo de Troia, o tamanho da dinamite que pode ter aqui dentro, que é gigantesco. Agora vamos entender o seguinte: se você faz parte de um governo oculto e você quer destruir as bases da sociedade, porque quanto mais as pessoas estiverem sem educação, né, com dogmas mesquinhos de uma igreja, né, dogmas pequenos de uma religião, sem muita espiritualidade, aquele assim, né, aquele que vai para a missa todo domingo, mas nunca parou para prestar atenção no que realmente Jesus falou, no que realmente ele deveria fazer fora da igreja. É o que acontece muitas vezes, né? As pessoas vão, mas enfim, vão ficar naquele dogma, naquela coisa pequena, como que cumprindo uma obrigação, e acabou a religião, acabou o resto da semana. Não tem nada de religião, não tem nada de espiritualidade, não tem nada de despertar, não tem nada de caridade, não tem nada de fraternidade. Com muitas pessoas acontece isso, infelizmente com a maioria ainda. Se você quer destruir, se você quer manter uma sociedade subjugada, de duas uma, você mantém uma religião dessa. Ok, você mantém uma religião dessa, as pessoas ficam lá embaixo, não discutem muito e acabou. Né? E você controla essas pessoas. Você não pode deixar elas despertarem, você não pode deixar elas realmente saírem da igreja continuando pensando em Jesus, continuando pensando na fraternidade, continuando pensando no amor, continuando pensando em coisas positivas. Aí você não pode. Mas ok, tá lá. De repente nós estamos no momento de despertar. Estamos no momento de despertar, onde as pessoas começam a querer olhar além, né, além daquele comportamento semanal. E você, do lado das trevas, por assim dizer, você começa a ficar preocupado com um despertar maciço, que é o que a gente falou no canal. Nós estamos buscando um despertar maciço, um despertar maior da humanidade, que está acontecendo entre as pessoas religiosas e entre as pessoas não religiosas, em todos os lugares. Então você precisa começar a trabalhar contra esse despertar também. Porque é um movimento do planeta, é um movimento que está acontecendo de energia, de frequências, e se você quer se opor a isso, você tem que trabalhar. Qual que é uma maneira de trabalhar isso? Vejam, a gente comenta muito aqui, né, no canal, de que quando a gente quer despertar, quando a gente quer melhorar a nossa vida, encontrar felicidade, encontrar o nosso bem-estar, não adianta a gente ficar esperando que alguém de fora venha e coloque isso dentro de nós. Não adianta a gente ficar esperando, né, que venham extraterrestres aqui e nos salvem. Que venha Jesus Cristo aqui na segunda vinda e falar agora está todo mundo salvo. Não. Nós temos que entender que é um trabalho nosso, que a transformação, que o despertar não vai acontecer e não acontece de fora para dentro. Ele acontece de dentro para fora. É a gente se trabalhando, se autoconhecendo de dentro, que a gente vai quebrando para fora e a gente vai despertando e a gente vai crescendo, isso tudo vai acontecendo e a gente vai mudando a nós, nossa família, nosso país, nosso planeta e assim por diante. Então é assim que acontece. É sempre de dentro para fora, porque as verdadeiras mudanças só acontecem de dentro para fora. Se você quer fazer o contrário, você quer destruir alguma coisa, também não adianta você querer destruir de fora para dentro. Isso já tentaram de todas as formas. Pegaram essas religiões todas, fizeram o quê? Uma lutar contra a outra, extremistas, né? Então, extremistas aqui que vão matar a gente da própria religião, matar a gente da outra religião, cruzadas, vamos lá brigar e matar ali os judeus, os islãs, os pagãos, os bárbaros. Então, você quer impor alguma coisa de fora para dentro, não funciona. Você quer acabar com a religião, então, né, depende se você quer acabar com a religião, por isso que o governo oculto prefere uma religião ali que deixa as pessoas meio adormecidas ali, naquela coisa pequena, do que querer acabar com ela. Porque quando você quer acabar, impor de fora para dentro o fim da religião, você tem as reações. Então, quando quiseram acabar com o cristianismo, lá no começo do cristianismo, colocando os cristãos aos leões, e vamos acabar e matando as pessoas, matando os cristãos, aquilo aumentou o cristianismo. Foi como fogo na palha, aumentou. Porque as pessoas viam os cristãos sendo devorados pelos leões com a fé, tranquilidade, fé em Deus, cantando, louvando e continuando com a fé e enfrentando todos os medos, todos os desafios. Isso fazia com que a fé que estava dormindo em outras pessoas aparecesse e fez com que a religião só aumentasse. Isso acontece com tudo, né, quando a gente trata de religião. Então você quer bater
às vezes não é o melhor caminho, não dá para se impor de fora para dentro. Agora, quando você faz uma mudança de dentro para fora, você destrói de dentro para fora, ou a pessoa, a crença dela, ou as religiões, então você entra, em vez de você querer destruir o catolicismo, o islamismo, o judaísmo, destruindo, com guerra, com não sei o que, não, você coloca uma sementinha lá dentro, uma semente podre lá dentro e deixa ela germinar de dentro para fora. Então ela destrói de dentro para fora e a hora que você vê ela está destruída. Então é isso que comenta-se em relação a esse documento. Por que isso? Por que esse documento poderia ter a capacidade de destruir as religiões de dentro para fora? Por quê? Então vamos lá. Porque quando você preparou esse documento juntando essas duas religiões, vamos falar só das duas, nem vou entrar com o judaísmo ainda, que estão, já está sendo trabalhado para colocar as três juntas, estão trabalhando as três, vamos falar só focar nas duas agora. Mas é a mesma coisa. Então você está querendo colocar as duas religiões de acordo, uma junto da outra. Só que elas são diferentes, elas têm dogmas diferentes. O que são dogmas diferentes? São crenças, mas são crenças fundamentais, é como leis diferentes. Os dogmas são leis. E as leis apesar dessas religiões serem abrâmicas, elas serem as religiões do livro, terem a mesma fonte inicial, que são as Bíblias, a Bíblia, enfim, o Velho Testamento e tudo mais, elas têm condições, elas têm bases, elas têm estruturas que são diferentes, diametralmente opostas. Então vejam só, o mais importante dessa questão quando a gente fala do cristianismo e do islamismo está justamente na identidade de Jesus Cristo. Na identidade de Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo declara que Jesus é Deus, é divino, encarnado em forma humana. Então, para os cristãos, a divindade de Jesus não é negociável. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Certo? Jesus é o Salvador. Isso não está em negociação. Por quê? Porque se você negociar isso, a religião acaba. A religião desmorona. Ela desmorona, porque essa é a base da religião. Então, quando você tem um dogma numa religião, você tem a lei embaixo dela, se você tira aquele dogma, é como você tirar a pedra debaixo do castelo, que é o castelo inteiro. Certo? Aqui começa a questão. Então, Jesus, para o cristianismo, é Deus. A divindade é a base da religião. E Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz, salvando a humanidade dos pecados de todo mundo. Isso é a base da religião católica. O Islã inflexivelmente rejeita a divindade de Cristo. Ele diz, não, Jesus não foi nada disso, não. Jesus foi apenas um profeta. Uma pessoa comum, praticamente, um profeta. Um médium. E que você dizer que Jesus tenha alguma divindade é uma blasfêmia. É uma blasfêmia, é um absurdo. Então, peraí, de um lado você tem o Islã dizendo que acreditar em Jesus é uma blasfêmia. A não ser que seja como um simples profeta. Um simples um profeta ali Para os cristãos, Jesus é Deus, é a base da religião. O Islã nega a morte de Jesus Cristo na cruz. Não, Jesus não morreu na cruz. Não morreu na cruz. O cristianismo tem como base o símbolo da cruz. Jesus encarnou no corpo de um homem, viveu entre nós, foi crucificado, morto, ressuscitou no terceiro dia, deixou inúmeras provas visuais e testemunhos de que estava vivo, dos seus milagres, ascendeu 40 dias depois, onde recebeu todo o poder e glória. O islamismo vai dizer, não, Jesus nem foi crucificado, não é nada disso não aconteceu nada disso aí. Então percebam, essas duas religiões, o Crislã, que estão querendo unir, são absolutamente incompatíveis na sua base. Eu concordo plenamente com vocês que é lindo unir as duas religiões, é meu sonho. Agora, e acho que vai acontecer, vamos falar já um pouquinho, enfim, vamos seguir daqui a pouco, mas nós estamos querendo misturar água com óleo. A base do cristianismo é totalmente diferente da base do islamismo.
Então, é impossível isso dar certo. É impossível você pegar a religião cristã e islã e juntar e achar que você vai criar o Crislã e que isso vai dar certo. Não tem como. Aí vem a pergunta, mas por que insistir nisso? Porque a gente acredita que o Papa vai acabar aceitando que, não, vamos tirar Jesus. O Papa pode até, a gente não sabe o pensamento pessoal dele, ele pode até ter um pensamento de falar assim, por um motivo das trevas ou por um motivo da luz. Ele pode ter o pensamento, não, vou tirar Cristo da história. Mas toda a igreja não. Né? Ou seja, ele vai ficar sozinho, vai ter uma cisão da igreja como nunca se ouviu antes. É uma cisão gigantesca se um Papa chega e realmente começa a fazer isso. Só que ele está fazendo pelo documento. Ou será que o Islã, nesse documento, vai aceitar Jesus? Fala, sabe, pensando bem, para a gente unir nossas igrejas, Jesus está sendo elevado aqui, nós vamos começar também a adorar Jesus. Não vai acontecer. Isso não tem chance de acontecer. Então, por que o Papa, vamos falar aqui, né, está mudando o fundamento da igreja nesse documento? Porque ele quer mudar os dogmas? Ou pode ser talvez por interesses ou influências de terceiros querendo justamente enfraquecer os dogmas da igreja? Porque percebam, quem ganha com essa mistura efetivamente? Todo mundo ganharia se ela fosse possível. E dessa maneira, eu acho, todo mundo ganharia. É maravilhoso, o documento é maravilhoso. Mas sabendo do tamanho do abismo que existem entre os dogmas das duas religiões, por mais boa vontade que existam, o que vai acontecer? Quem ganha com essa mistura? Ganha com essa mistura aqueles que queiram enfraquecer os laços religiosos. Porque nenhuma das duas religiões vai aceitar a outra. Por que vai enfraquecer os laços religiosos? Vamos entender. Se eu tenho um dogma, que é a base da minha fé, né? Vou falar de Jesus. Eu acredito em Jesus, Jesus para mim é tudo. Mas a outra igreja tem um dogma oposto, que diz, não, Jesus nunca foi crucificado, ele não é filho de Deus, ele não é divino, ele é um mero profeta. Pois bem, então nós temos duas igrejas separadas, e por isso que as religiões são separadas, porque elas têm dogmas, elas têm pedras que não se movimentam. Estão certo ou errado essas pedras? Enfim, uma outra discussão. Eu acredito que essas pedras vão ser superadas no mundo futuro. No mundo positivo futuro, mas nós temos que chegar lá primeiro, né? Mas tá lá, essas pedras são inseparáveis, né? Essas pedras estão lá. Então, se eu tenho essa fé no meu dogma e a outra religião tem a fé no dogma dela, o que acontece quando o meu Papa, né, ou o meu líder religioso começa a dizer assim, olha, nós estamos unindo a religião e eu estou dizendo nesse documento que a gente deve respeitar. E aqui entra aquele trecho do documento. A gente deve respeitar a outra religião. Não, desculpa, não é respeitar. Respeitar seria o correto. Acho que o documento eu tinha que falar. Você tem que respeitar. Não é concordar, mas respeitar talvez fosse melhor. Mas ela diz, a outra religião, nós vamos respeitar por quê? Porque a outra religião tem liberdade. As outras pessoas têm liberdade de culto, têm liberdade de acreditar no que quiserem, de ter a religião que desejarem. Aí você fala assim, mas espera aí, se o Islã tem liberdade, porque até hoje o que acontece com todas as religiões, tanto o islamismo quanto o cristianismo, o que está na cabeça de todos eles? Nós temos que convencer o mundo inteiro a ser cristão, nós temos que convencer o mundo inteiro a ser islã, ser muçulmano. Por quê? Porque é o certo. Só existe o certo no Cristo, só existe o certo no Islã. Então eu tenho que convencer os outros. E fazem, as igrejas estão aí o mundo inteiro, o tempo todo, trabalhando para convencer mais gente, convencer mais gente, convencer mais gente. É um trabalho que acontece há milênios. Desde que as duas igrejas surgiram, elas fazem isso. Porque elas entendem que só existe uma única verdade. Mas ok, quando um documento diz, não, peraí, Deus, olha o que diz o documento, Deus deu a liberdade das pessoas terem, vão ter raças diferentes, culturas diferentes e religiões diferentes. Então eu estou dizendo o seguinte, que o documento fala, Deus permitiu que as religiões fossem diferentes porque as pessoas são diferentes. E temos que, então, respeitar isso. Mas espera aí, se as religiões são diferentes porque Deus
permitiu que elas são diferentes, então, e o meu líder religioso está concordando com isso, qual que é o meu raciocínio como religioso? Eu penso o seguinte, peraí, se eu acredito que Jesus é a base da minha religião, né, nessas condições, e a outra religião não acredita em Jesus, se o meu líder está dizendo que a religião deles também está certa, porque Deus fez várias religiões, significa então que também está certo não acreditar em Jesus. Está tão certo quanto acreditar. Num primeiro momento é lindo, então você não acredita, eu acredito, somos amigos, beleza. Mas lembra que eu falei, destruição de dentro para fora. Porque aí a pessoa começa a pensar, mas peraí, então Deus não acha que Jesus é universal. Deus aceita que ele possa ser um mero profeta ou numa outra religião que ele nem existe. Então, meu Jesus não tem essa força toda. Então, o que acontece? Eu acho que minha igreja não faz sentido. Na verdade, tanto faz, eu posso... Né, você diz, não, naquela igreja lá, né, enfim, tem coisas que eu posso fazer que eu não posso fazer na minha. Quer saber? Se são tudo igual e tudo é permitido por Deus, eu vou para outra, eu vou sair dessa, eu vou... E você começa a destruir de dentro para fora a fé das pessoas. Porque não existe mais razão para ter a fé. Se temos várias religiões diferentes e cada um fala uma coisa diferente, essa fé dos dogmas vai desaparecer no primeiro momento. E as pessoas começam então a sair das religiões, a mudar, e dentro deste ecumenismo começam a não acreditar mais nas religiões. Agora, nós vamos daqui a pouco falar de religião e espiritualidade, tá, gente? Estamos falando da religião agora, né? Mas estamos falando da religião, que é importante. São 40% da população mundial, como a gente comentou. Uma transição planetária. 40% da população mundial que pode ser levada para a luz ou para as trevas. Então não estamos falando de pouca coisa aqui. Se nós estamos falando do interesse de despertar muitas pessoas, o que vai acontecer com essas pessoas a partir do momento que elas percam a fé? É aí que entra o ponto. Porque, vejam, de novo, vocês entenderam o ponto. Esse documento ele leva a uma coisa maravilhosa, uma união perfeita, que eu sou totalmente favorável. Agora, trabalhando com várias religiões totalmente opostas, sem ter trabalhado antes essas religiões, sem ter trabalhado a espiritualidade. Porque, veja, na natureza tudo precisa de degraus. Nós temos aqui no grupo muitas pessoas que eram de religiões fanáticas, eram fanáticos. Muitas pessoas, eu recebo muitos comentários de pessoas, olha, Daniel, era fanático em tal religião, assim, aí fui perdendo fanatismo, não sei o que tal, fui percebendo que, né, ou seja, que a espiritualidade está acima de tudo isso, né? Encontrei teu canal, e, enfim, hoje eu tenho outro pensamento. Mas é um degrau, é um processo. Mas como é que você pega essas pessoas radicalmente dentro de uma fé dogmática, você tira essa fé e espera que elas atinjam essa espiritualidade maior? E é essa espiritualidade maior que está esperando os líderes dessas religiões a acontecer? Não sei. Eles estão realmente abrindo mão de suas religiões para uma espiritualidade maior? Ou existem interesses escusos, interesses egóicos, interesses partidários, interesses do próprio governo oculto, como muitas pessoas falam, do quê? De destruir essa fé de dentro para fora, para que essas pessoas, conforme vão perdendo a fé e vão perdendo, né, a crença naquilo que tinham, elas comecem a ir para um outro caminho. Elas começam a se afastar da espiritualidade. Elas começam a se aproximar da materialidade. Esse é o caminho que é desejado pelo governo oculto. Que a partir daí, quando as pessoas são levadas para a materialidade perdendo a sua fé, elas são muito mais facilmente levadas ao final, que é o ateísmo mesmo. Que é o culto. Por que o ateísmo? O ateísmo é importante, é desejado pelo governo oculto, porque o que sobra para você cultuar? A autoridade. A autoridade do Estado, a autoridade dos poderes instalados no mundo. Você não tem mais Deus, você tem a autoridade. E ponto final. Por que no passado da humanidade, ainda em Roma, ainda na Grécia, e antes, né, os faraós, por que a autoridade em geral diziam que era o próprio Deus na Terra? Por quê? Porque é importante para quem está com poder na mão que você seja o Deus na Terra. É importante. E se não tem Deus em lugar nenhum, então você é o líder na Terra e no céu. Você tem que, né, de alguma maneira, ou eliminar Deus, ou então ser o Deus, um dos dois. Ou você é o Deus, como aconteceu no passado em muitas civilizações. Então nós tínhamos verdadeiros tiranos dizendo eu sou Deus,
Ou então você fala, não, não existe Deus, ninguém é Deus e você me obedece. Que é o que acontece hoje nesse grande país, né, do Oriente hoje, que está avançando, mas com uma mentalidade basicamente de ateísmo puro. Então o que acontece? Esse ateísmo todo ele vai trabalhar a materialidade para que ninguém discuta o poder destas pessoas. E essas pessoas que são uma minoria querem tomar efetivamente o globalismo, querem tomar um governo mundial. Estão trabalhando fortemente para a criação de um governo mundial. Nós não estamos também trabalhando pelo globalismo? Né? A luz não está trabalhando pelo globalismo também? Sim. Você vê como as coisas são parecidas? Eu falo, luz e trevas trabalham mais ou menos juntas. Só que o importante é quem vai vencer dentro de nós e quem vai vencer fora de nós aqui. Né? Ou seja, porque as coisas são sutis. Lembrem-se do lobo fantasiado em pele de cordeiro. Nós queremos o globalismo tanto quanto as trevas. Só que as trevas querem para quê? Para que uma elite domine o mundo, subjugue as pessoas dentro da não educação, para que elas, enfim, sejam seus escravos, para que eles possam manter o poder e a liderança e o dinheiro e todos os prazeres materiais no topo, mas apenas essa elite. Então é por isso que eles querem essa liderança mundial. Uma vez que eles são um líder mundial, uma religião mundial, seja qual for, conquanto seja o ateísmo, que é o ideal, se não for ateísmo, uma religião mundial, vejam. Então estamos criando aqui o cristão, uma religião que está juntando o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, né? Ou seja, temos aí metade da população mundial, depois se juntam os outros. É lindo para as trevas, quando essa religião não funciona, quando essa religião deixa as pessoas lá embaixo, preocupadas com dogmazinhos pequenos e não param para despertar. Mas a luz pode se utilizar disso também maravilhosamente, um dia que a gente é uma religião mundial, mas é uma religião, é uma espiritualidade maior. Então percebam como as duas coisas servem para um e para outro. As coisas elas se interrelacionam diretamente. Então, vamos lá, o que acontece? A destruição das igrejas de dentro para fora, ao invés de fora para dentro. É muito mais fácil. Né? A hora que você tem ali o fim da fé, o fim de uma coisa maior, e você consegue destruir isso cada vez mais, você consegue controlar de uma forma cada vez maior. Então, há uma briga enorme nesse momento no planeta, dentro do Vaticano, dentro do islamismo, dentro do judaísmo, dentro de todas as grandes políticas de esquerda, de direita, tanto faz que isso tudo são rótulos para enganar o povo. Não existe direita e esquerda. O pessoal fala assim, o comunismo, eu não sei o que. Gente, aqui é esquerda. Né? Onde você prega exatamente o capitalismo. Né? O que hoje a China faz? Ela prega o capitalismo selvagem. Ela trabalha com o capitalismo, ela compra, ela faz, ela negocia, ela avança, ela tira da frente, ela usa a mão de obra humana da maneira mais barata que puder usar, e assim vai. Isso faz parte, e o resto do mundo concorda, porque a gente quer comprar tudo barato, a gente também quer que use a mão de obra escrava, porque a gente quer que chegue tudo barato para nós, e assim vai. Mas existe uma grande briga, porque dentro da China também tem muita luz. A China é o berço da luz na humanidade. Nós estamos conhecendo esses milenários chineses maravilhosos, que hoje nós estamos começando a aprender e que estão lá com aquele povo. Nós temos pessoas com fé na China enormes, que estão, apesar de todo o governo autoritário querendo destruir as religiões lá, querendo acabar com tudo, eles estão firmes e fortes na luz, na espiritualidade, nas religiões e assim por diante, enfim, ou seja, com a luz verdadeira. Então, a luz e as trevas estão juntas, a gente tem que tomar cuidado. Elas estão trabalhando juntas nesse momento todo. Agora, essa diferença entre o globalismo do governo oculto e o globalismo da espiritualidade, que é um globalismo onde tanto faz, na verdade, se as pessoas se querem ser uma religião ou não, quais são, né, essas religiões, se não tem religião nenhuma, mas conquanto esteja todo mundo desperto para a conexão com a divindade, para a espiritualidade maior, entendendo que nós não devemos trabalhar com o nosso ego, mas sim devemos trabalhar com o amor incondicional, que a gente deve se iluminar, que a gente deve despertar, viver em fraternidade no mundo de alegria, de felicidade, de compartilhamento. Então,
as coisas vão dando. As coisas vão dando. O ecumenismo de várias religiões, né, essa ideia da gente juntar as religiões, percebam, ela propaga a nova ordem mundial. Ela prepara um caminho para o anticristo, porque falam muitas vezes isso, né, que o anticristo vai vir quando essas religiões estiverem com as guardas baixas, com a fé baixa. Então é isso que essas pessoas estão discutindo dentro da própria igreja. Seria o Papa um falso profeta apoiando os anticristãos, querendo acabar com o cristianismo, tentando colocar Jesus para baixo de uma forma indireta? Seria por isso que ele não se manifesta sobre as queimas das igrejas que estão acontecendo? É o que as pessoas estão perguntando, sobre os ataques a cristãos, sobre pessoas, enfim, sendo mortas dentro da própria igreja. Ou não tem nada a ver. Ou o planejamento dele é outro. Tudo isso nós não vamos julgar. E nós não estamos dentro da cabeça do Papa para entender os seus propósitos e as suas razões. E até porque muitos de nós somos fantoches nas mãos da luz ou das trevas. E muitas vezes nem sabemos e nem percebemos isso. Então, é um Papa, inclusive, que foi colocado lá no poder. Né? As pessoas discutem, pô, ele foi um Papa colocado, literalmente colocado por interesses políticos. De uma forma totalmente, não é ilegal, mas irregular. Por forças políticas internas, imensas, que tiveram a força de trocar um Papa vivo, que ainda está vivo, por um novo Papa. Então, esse Papa atual, né, ou seja, não estamos julgando, né, se é bom, se é ruim, se é... Não é questão de julgar. É a questão da gente enxergar que dentro de cada Papa, dentro de cada religião, dentro de cada situação, de cada fato, tem trevas e luz. E a gente tem que tomar cuidado. Agora, então para onde vai o Crislã? Para onde vai isso tudo? Nós vamos levar, né, ou seja, o Papa, o islamismo, vão levar isso tudo junto com o judaísmo para realmente uma criação de uma religião universal, positiva, espiritualista? Ou o movimento disso vai acabar justamente destruindo essas igrejas? Então a gente sobe ou a gente desce? A estratégia do governo oculto, sem dúvida alguma, é desestabilizar e destruir essas igrejas. É aproveitar essa união para fazer justamente cada um de dentro dela perder a fé nos seus dogmas, perder a fé na sua religião e sair. E ser mais facilmente dominado por estar mais longe da espiritualidade e mais perto da materialidade. Mas, ao mesmo tempo, as forças de luz, os comandos galácticos, todo mundo não está dormindo. Estão trabalhando conjuntamente. E a gente sabe aqui a importância de uma união fraternal, inclusive religiosa no mundo. União financeira, união econômica, união religiosa. Então, da mesma forma como as trevas desejam essa união, nós também, né, na luz, desejamos essa união. Então a gente tem que o quê? Saber o que está acontecendo, prestar atenção. Por que nós falamos tudo isso hoje? Para prestar atenção. Porque conforme a gente perceber que essas uniões estão levando para baixo, é nossa obrigação, não interessa a gente ser dessa religião não, é nossa obrigação da luz, do despertar, de olhar e falar, não, gente, vamos trabalhar para que todas essas pessoas nessas religiões subam para a espiritualidade. Entendam e respeitem realmente o dogma da outra pessoa sem perder a sua fé, sem perder a sua crença, sem perder o seu amor interno, sem perder a sua vontade de despertar, de crescimento, de mudar esse planeta para cima. Então temos que acompanhar. Não podemos ser pegos de surpresa nisso tudo que está acontecendo. Porque é isso, a transição planetária, o fim dos tempos, está acontecendo aqui diante de nossos olhos, a cada dia. Tem coisas seríssimas acontecendo e muitas vezes a gente não está nem olhando os jornais, nem percebendo. Porque vejam, esse tipo de notícia que estamos dando aqui hoje saiu em tudo que é lugar. Quantas pessoas aqui sabiam e estavam acompanhando? Porque não é interesse aí do governo oculto de espalhar, porque se espalhar muito, cria muito bafafá, pode acabar. É melhor ir devagarinho, vai, deixa acontecendo. A hora que verem, já foi, já aconteceu, já era, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento. Porque é uma faca de dois gumes. A gente pode ir para o bem ou a gente pode ir para o mal. A tendência da globalização, a tendência do planeta é sim a queda das religiões, a queda dos dogmas, a queda de tudo isso, mas no seu tempo, com o trabalho da espiritualidade acontecendo também de dentro para fora, dentro de cada um.
E nós já estamos prontos, a humanidade maior já está pronta para esse momento onde eles podem, a maioria da população humana pode abandonar a religião e estar bem com a espiritualidade? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque se a humanidade estiver pronta para isso, nós estamos tranquilos, né? Porque as coisas vão acontecer e a luz vai vencendo, e nós vamos despertar o planeta. Agora, se a humanidade não está pronta ainda e continuar vivendo somente no ego e no materialismo, né, o enfraquecimento dessas religiões vai levá-las mais para baixo ainda, levando o mundo mais para baixo ainda. Minha opinião é, o governo oculto, todas essas forças das trevas estão sim lutando contra uma transição planetária, contra, né, uma luz maior que está vindo, mas essa luz maior virá. E como a gente comentou aqui várias vezes, com o apocalipse nosso maior ou menor, dependendo da nossa teimosia, dependendo das nossas condutas e dos nossos pensamentos. Mas essa luz virá. Então, existe sim esse trabalho, mas sem dúvida alguma, o planeta está maduro para a transição. Nós temos sim condições de despertar milhares, milhões de pessoas para a espiritualidade, para fazer essa transição acontecer de forma plena, sem sofrimentos maiores, sem crises maiores, sem flagelos maiores, e chegarmos nesse mundo de regeneração, nesse mundo de maior paz, harmonia da nova era que nós estamos aguardando. Temos sim condições. Não podemos dormir, não podemos ver as coisas acontecerem e não prestar atenção, né? Precisamos continuar a trabalhar no despertar da população em massa. Continuar a trabalhar para o entendimento da espiritualidade, de que tanto faz, olha, mas que é o meu dogma, esse dogma é importantíssimo, não, Jesus tem que ter morrido na cruz. Gente, tem que começar a cair os dogmas, né? Jesus está lá, a força está lá, a energia está lá. E de fato, o fato de alguém acreditar nisso ou não acreditar naquilo especificamente, não deve abalar a crença, a fé de luz que existe dentro de cada um de nós. Porque se eu pegar um hinduísta, que às vezes nunca ouviu nem falar de Jesus, ele tem lá os seus próprios avatares. Porque a espiritualidade maior não é padrasta, ela é pai, ela é mãe. Ela sempre vai dar apoio a toda a humanidade. A humanidade que num lugar pode chamar isso aqui de uma coisa, outro de outra, pode ter recebido de uma forma ou de outra, mas lá em cima a espiritualidade é a mesma. E é nisso que a gente tem que se pautar. Essa força, esse amor, esse objetivo é o mesmo. Ainda que existam avatares, histórias e dogmas diferentes que são o quê? São fragmentos da humanidade, uma humanidade que ainda é fragmentada. Então, vamos trabalhar, inclusive nós, porque nós mesmos às vezes temos dogmas e falamos, mas não pode ser assim, não pode abrir mão disso, não pode abrir... Para o amor incondicional, a gente pode abrir mão de qualquer coisa. Porque todos esses avatares vieram nos ensinar o amor incondicional. Então todos eles lá em cima estão de acordo. Então a gente tem que olhar lá para cima. É lá para cima, lá no topo da pirâmide que a gente tem que olhar e mirar. E de lá olhando e mirando, a gente vai chegar num planeta onde o governo oculto não mais estará presente. Nós teremos um governo efetivamente da humanidade, que é um governo meramente administrativo, que não tem poder, que não é diferenciado do povo, né? Ou seja, estamos todos juntos, é um co-governo, onde nós teremos, sim, momentos de uma era de luz, uma era de ouro, novamente nesse planeta Terra. Então, gente, me perdoem, assim, é um assunto muito delicado em vários aspectos, me perdoem qualquer palavra mal colocada, meu interesse jamais foi esse, meu interesse é apenas esse, que a gente se mantenha informado, atentos e que continuemos focando no nosso despertar interno e não parando para ficar em coisas pequenas, de discussões menores, religiosas, políticas, sociais, econômicas, mas sim trabalhando de dentro para fora em nós com a luz, porque isso vai mudar todas as questões importantes para o bem, econômicas, financeiras, políticas, etc, etc. Gratidão a todos vocês pela atenção, pela presença e fica o convite de estarmos juntos mais uma vez na semana que vem com outro tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Forte abraço, muita luz e até já!